A tolerância é uma grande virtude. A tolerância ativa é aquela que diz que só é possível viver em sociedade e só é bom porque existe a diversidade. Mas eu acho isso uma das melhores coisas que jamais aconteceu na história, que você seja diferente de mim. E a tolerância ativa proclama a diversidade como princípio. O que ocorre na internet? As pessoas não discutem, elas adjetivam. No momento que elas dizem petralha ou coxinha, elas pararam e interromperam o fluxo racional. Elas negaram ao outro a capacidade de ser. No momento que eu lhe classifico com algum adjetivo, um substantivo que se torna um insulto, eu tento colocá-lo numa caixinha para impedir o diálogo. Porque é a única capacidade que essa pessoa tem de me colocar na gaveta. E esse xingamento, como todos os xingamentos, fala de mim e não do outro. Você olhar para o outro, reconhecer nele uma instância humana, não desumanizá-lo e ouvir um argumento sem apenas classificar. Então eu já escorreguei nessa questão também, já adjetivei pessoas, é um erro que eu vou tentar sempre impedir. É preciso ouvir. Ouvir é uma ideia. Eu cheguei a brincar sobre a opinião, é uma metáfora que tem alguma vulgaridade, mas muita eficácia. Opinião é como uma parte específica do seu corpo, normalmente vista como o ponto final da digestão. Você pode dar, é seu, dê à vontade, mas não é obrigatório dar todo dia. E tem que perguntar se a pessoa quer também. Não dê como princípio, dê como amor, como prazer, e não como princípio. Não precisa ter opinião sempre. Agora, como você disse, hoje, meu aluno de 18 anos entra na aula, lê 3 parágrafos de Kant, um dos maiores filósofos da modernidade, e diz: não concordo. Não há mais o espaço para dizer que se ele estudar 30 anos Kant, ele vai entender. Mais 30, ele talvez possa não concordar. A internet faz uma confusão que está na base de todo este problema. As pessoas confundem acesso a dados com formação. Informação com formação. O fato de tudo estar na internet não me torna nem médico, nem historiador. O fato de eu ter aberto uma conta no Facebook não me torna especialista em direito constitucional, nem capaz de emitir uma opinião claríssima sobre a Constituição de 1988, que divide até especialistas. O fato de toda a literatura ocidental estar hoje na internet não me torna um escritor, nem sequer um bom leitor. Então as pessoas acham que a informação está ao lado da formação. E a todo instante elas dizem: os historiadores não sabem nada. É verdade, os historiadores sabem muito pouco. Mas certamente alguém que fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, talvez saiba 0,001 a mais que você. Os médicos não sabem nada. Mas certamente alguém que fez toda a medicina, residência e pós-graduação, talvez possa saber mais do que você. Nós não aceitamos mais hierarquia de conhecimento. E isto é uma pena. Atrás do ódio existe sempre muito medo. As pessoas com medo são agressivas. Atrás de uma pessoa que não tolera a sua opinião, existe alguém que tem um temor imenso que o seu mundo, ou que ele imagina que seja o seu mundo, desabe. E aí o meu conselho é o seguinte: nós devemos sempre debater, mas quando alguém arregalar os olhos, gesticular bravamente, começar a salivar, afaste-se lentamente, concorde, porque nunca devemos tocar tambor para maluco dançar. Agora, se não for isso, se alguém estiver expressando a sua opinião, discuta com essa pessoa, mas lembre que não dá para salvar todo mundo da sua própria ignorância, porque a ignorância produz uma zona de conforto, que foi estudada por Etienne Lavoisier no século XVI, no discurso da servidão voluntária. Não há nada mais agradável do que abrir mão da capacidade de raciocinar em torno de uma ideia fundamentalista, religiosa, de uma dieta específica, de uma seita, de um grupo. Ela produz em mim a total liberdade, porque eu paro de precisar escolher.